Continuo trabalhando. O quê? Não, é só botar got it. Entendi, espera aí. Quer que eu chame a menina? Não, já foi. Como eu, anteriormente, comecei a trabalhar o livro da Elisabeth Roudinesco, Soi-même comme un roi, eu continuo, né, tentando elaborar alguma coisa através desse texto escrito, que, até onde eu tenho conhecimento, eu não conheço nada melhor que seja publicado a esse respeito. Então, vamos continuar um pouquinho mais, né? Nós estamos no ano de 1990, em Nova York. Nova York é considerada a nação queer durante a parada gay e sobre inspiração do movimento ACT UP. O que é esse movimento ACT UP? É uma associação militante política de luta contra o HIV/AIDS, né? Fundada na França em 1989. O que eles pregam? O que esse movimento político, militante e social? Eles dizem: nós, homens e mulheres militantes, soropositivos, soronegativos, hetero, homo, bi, trans, nós estamos engajados no seio do ACT UP Paris há vários anos. É com o nosso corpo que militamos, nossos corpos machucados por alguns, corpos destruídos, nossos corpos colocados de frente em ação pública, nossos corpos aglomerados em manifestações e ajuntamentos e reuniões. É através de nossos corpos e de sua imagem, colocado em cena, que reside a nossa força. Nossos corpos que nos escapam algumas vezes, doentes, com sobrevida precária, nós somos sobreviventes marcados pelos efeitos secundários dos tratamentos. O que isso significa? Que todo esse movimento de gênero começou através dessa ação que foi em 1989 na França, que se chamava ACT UP. O quê? ACT o quê? ACT UP. UP. Ah, tá. ACT, ato, UP. É esse movimento que vem buscar todas essas questões de gênero. Agora, é muito importante que, sendo um movimento político e militante, que não vem através de ideias. Eles dizem que é através dos próprios corpos, ou seja, daquele que está doente, né? Como eles chamam lá, SIDA, né? Que para nós é HIV, e os trans, que também o discurso passa pelo corpo, porque esse discurso, de fato, só vai ser construído com o passar dos anos. Tudo que eles sabiam era, através do corpo, mostrar um sofrimento e uma forma de alienação na sociedade. O termo queer significa bizarro, torto, e durante muito tempo serviu para qualificar de modo injurioso os homossexuais, para em seguida ser reivindicado como paródia pelas vítimas. Quer dizer, então, ele já significa bizarro, torto e uma forma de injúria aos homossexuais. Bem politizado, o movimento queer inventou um discurso talentoso, emocionado, que não se contentava em reclamar, como faziam os homossexuais até então. Os queers queriam casar e ter acesso a diversas formas de procriação assistida. Através de performance, frequentemente muito criativas, os queers exprimiam um grande desejo de igualdade. No fundo,
Longe de querer reintegrar ao sistema familiar, os militantes queers reivindicavam a maneira de Jean Genet, o orgulho de estar fora das normas. Quer dizer, ele não queria ser igual, porque, se a gente lembra, o movimento feminista era ser igual aos homens, ter os mesmos direitos políticos e sociais. Eles não querem ser isso, eles querem ficar fora das normas. E o que o Jean Genet diz? Citação: palhaços, usuários de droga, masturbadores, loucos, divas, caminhoneiros, homens lésbicos, mitômanos. Quer dizer, dessa forma que o Jean Genet enquadra aqueles que estão fora da norma, né? E que, de certa forma, é absorvido pela teoria queer. O desenvolvimento desse movimento queer ia junto com a valorização nas sociedades ocidentais da pornografia, das tatuagens, da cirurgia estética, da mascarada sexual e das práticas desviantes comunitárias, tudo ao avesso do puritanismo afixado pelo feminismo. E aqui, mais uma vez, o genre, que eu não sei ainda qual é a tradução que vai ser dada em português, né, como sendo o antissexo. Todavia, esses movimentos aderiram à ideia de que a heteronormalidade pertencia... Não, peraí. Todavia, esses movimentos aderiam à ideia de que a heteronormalidade pertencia o inimigo a destruir. Quer dizer, enquanto que o movimento feminista queria igualdade, ele aqui queria a destruição dessa heteronormalidade. Como consequência, e sem perceber, ele inventaram uma norma. Quer dizer, em querendo fugir da norma, de certa forma, eles estabelecem a antinorma, que não deixa de ser uma norma. Uma vez mais, o movimento político encontrou sua legitimidade nos múltiplos escritos saídos do mundo acadêmico americano. Quer dizer, mais uma vez, os Estados Unidos produz o maior número de obras acadêmicas que pensam o que está acontecendo na teoria queer. Uma experiência de pensamento vindo a se misturar a uma experiência de vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Voltamos àquele lugar de fala, que você, para falar de gênero, é preciso que você já tenha tido uma experiência na sua própria vida. Enquanto os LGBTQ+ brandiam nas ruas as bandeiras do arco-íris, que aí é interessante também, eu não sei se vocês têm conhecimento, o que significa aquela bandeira do arco-íris, que apareceu na primeira vez em 1978, na ocasião de um desfile em favor da liberdade gay. A bandeira representa diversos aspectos das identidades político-social. Essas cores, o que elas querem dizer? O vermelho é pela vida, o laranja pelo reconforto, o amarelo pelo sol, o verde pela ecologia, o azul pela arte, o violeta pela espiritualidade. Quer dizer, são essas cores. Então, enquanto o LGBT brandiam nas ruas as bandeiras, né, uma multidão de ensaios eram publicados que levavam em conta a dissolução do binarismo sexo-gênero. Assim nasceu a teoria queer.
visando não somente apagar a ideia de uma sexuação anatômica, mas também tornar visível, através de performances eruditas, às margens da identidade gay, lésbica, branca, dominante, suscetível de escapar a toda definição clara. Dito de outro modo, a afirmação de uma identidade frouxa ou ainda de uma ausência de identidade, tornando-se uma forma de dar à vida uma nova identidade, aí eu ponho por minha conta fluida, que é um termo, porque em francês está flu, né? Eu quero imaginar que seria essa identidade, esse trânsito em várias identidades. A teoria queer foi forjada em 1990 por Teresa de Laurentiis, universitária americana de origem italiana, marcada pelo pensamento estruturalista e pós-estruturalista francês dos anos 1960, 1970, e, sobretudo, pela leitura de Derrida, Foucault e Jean Laplanche. Como é que é? Como é o nome da mulher? Teresa o quê? De Laurentiis. Teresa de Laurentiis. Em 1990, mas ela vai se apoiar em autores franceses que escreveram no período de 1960 a 1970. Ok. A teoria queer encontra uma audiência inesperada dentro das melhores universidades americanas. E esse movimento só vai acontecer 10 anos depois na França. Ela era homossexual, ela era trans, whatever? Vamos chegar lá. Ah, tá. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, todo esse movimento universitário, quer dizer, da academia, pensando essas questões. Isso só vai ocorrer 10 anos depois na França. Essa teoria queer dá origem a uma infinidade de reflexões inovadoras sobre identidade sexual, a ponto de se revelar indispensável no estudo de numerosas disciplinas, tais como sociologia, literatura, psicanálise, psicologia, história, filosofia, biologia, etc. Quer dizer, então, de certa forma, essa teoria penetrou em todas essas áreas de saber. Dentro dessa perspectiva, a implicação do autor, quer dizer, do autor, isso também é que, como eu falei, não só o lugar de fala, é preciso que ele tenha, de certa forma, experienciado alguma coisa dessa ordem para ele poder falar disto. E, dentro dessa perspectiva, a implicação do autor diante do seu próprio ensinamento se torna a condição sine qua non de uma autêntica experiência teórica. Falar de si, trabalhar sobre si, contar sua vida de forma mais íntima. Tal era o credo de uma transmissão de saber que englobava certamente um tipo de autoanálise, melhor, de autoficção, definindo-se como genre ou não genre, binário, não binário, negro, branco, sexuado, queer. Entre os numerosos estudos de gênero e da teoria queer, Roudinesco destacará da obra dois autores. Aí, esse que é importante, Cecília, se chama Anne Fausto Sterling e a obra de Judith Butler. São as duas que ela trabalha, Roudinesco. Quem é Anne Fausto Sterling? É uma biologista renomada. Anne Fausto Sterling não hesitou em declarar como suas experiências sexuais foram fundamentais para suas pesquisas, tendo vivido uma parte de sua vida como heterossexual, declarada, depois outra como se afirmando homossexual,
e, por fim, tendo encontrado uma nova identidade em uma situação dita de transição. Ela sublinha que a ciência, longe de ser um saber confiável e objetivo, era, na realidade, ancorada em um contexto cultural preciso. Essa autora pretende apagar da biologia toda forma de binarismo. O sexo anatômico, sendo a seus olhos uma construção tão social como o gênero. Citação: a sexualidade é um fato somático criado por um efeito cultural. Ela propunha renovar os estudos sobre o hermafroditismo, substituindo o sistema a 2 sexos por um outro de 5 sexos. Os homens, as mulheres, os erms, que seriam os hermafroditas verdadeiros, os merts, que seriam os pseudos hermafroditas masculinos, e os firms, que seriam os pseudos hermafroditas femininos. Então, baseado no hermafroditismo, ela cria essa possibilidade de 5 sexos. Sim, porque a natureza produz esses, né? Quer dizer, o hermafrodita, que tem os 2 sexos, o masculino... Dois. Ela chama homens, mulheres, hermafroditas verdadeiros, os pseudo-hermafroditas masculinos e os pseudo-hermafroditas femininos, porque a natureza produz esse tipo de manifestação biológica. De que lógica científica se apoia o discurso dessa biologista renomada? Se a existência de 3 variantes de hermafroditismo pode, a esse ponto, reforçar a tese da existência de uma disseminação da diferença do sexo, isso quer dizer que, em virtude dessa proximidade, a anomalia biológico-genético é inteiramente nodulada ao ganho de uma nova caracterização. O que seria isso? Não seria mais doença ser hermafrodita. É isso que ela tenta tirar. De fato, dissolvendo o binarismo, Fausto-Sterling faz desaparecer o hermafroditismo com o ganho de um novo campo, que seria da intersexualidade, dentro da qual ela se integra subcategorias, não tendo nada a ver como uma anomalia biológico-genética. Quer dizer, porque se a gente pensa que no século XIX, início do século XX, a homossexualidade era considerada uma doença, então ela aqui tenta tirar toda essa marca genética. Por esta hipótese, Fausto-Sterling quer provar que o fluxo sexual queer não é apenas uma simples construção social, mas uma realidade biológica. Em consequência, a sexualidade humana é, a seus olhos, um contínuo, sem o menor fundamento binário. Como em matéria de transexualismo, os progressos da cirurgia há alguns anos vêm transformando a vida dos hermafroditas operados ao nascer, evitando um terrível destino. É uma coisa que ela contesta também, porque é sabido que os hermafroditas, muito cedo, os cirurgiões aconselham e os pais fazem a operação. Ela é contra isso, porque o sujeito em questão não opinou por isso. Então, para não ser visto como uma doença, mas para
ser visto como alguma coisa produzida pela natureza. É assim que essa autora, né, Fausto Sterling, pretende apagar todas as fronteiras entre o gênero e o sexo, inventando uma nova representação da sexualidade humana, fundada sobre a infinita variedade de posturas identitárias. Dessa maneira, a autora pretende eliminar qualquer fronteira entre gênero e sexo, inventando assim uma nova representação da sexualidade humana, fundada nessas posturas. Essa tomada de posição levantou um novo problema ao afrontar os transexuais, a obrigação de fazer coincidir o gênero com a anatomia. A questão surge para os hermafroditas que não puderam fazer a escolha por terem sido operados quando nasceram, uma decisão tomada pelos médicos e consentida pelos pais da criança, como sendo benéfica para a criança. Nesse contexto, os debates sobre gênero e queer colocaram em questão a escolha não consentida. Daí nasce uma luta terrível, pois, pelos inúmeros intersexuais que, chegando à idade adulta, rejeitavam o saber médico em nome de uma nova liberdade, liberdade de carregar orgulhosamente uma dupla anatomia e não sofrer de uma patologia, porque o fato dessa incisão, dessa cirurgia ocorrer, significava que havia algo de errado, havia algo a ser extirpado. E não é isso que a autora considera como sendo o natural, ou seja, da própria natureza. Liberdade de carregar orgulhosamente uma dupla anatomia e não sofrer uma patologia. Eles também se juntaram à bandeira do arco-íris a fim de contestar o princípio de uma cirurgia, porque essa cirurgia está baseada na heteronormatividade. Está acabando, é o último. Não, faltam 3. Tornando-se empreendedores de si mesmos, os desclassificados tomam a palavra para, numa contestação de poder médico, do qual eles foram vítimas. A autoridade sai da mão dos estudiosos encarregados de estudar o caso para as mãos dos indivíduos que recusavam o estatuto que o saber medical e psiquiatra lhes atribuía. Pertence a eles, e a eles somente, o direito de contar suas histórias de acordo com o princípio da emoção, do ressentido e da compaixão. Eu sofro, logo existo. A intersexualidade é uma identidade, escreve Vincent Guillot, uma cultura e não uma patologia, ou um feito da natureza. Nos intersexuais, nós tentamos sair do discurso medical e do discurso medical. E é impressionante que 10% da população consideramos que toda pessoa que não correspondendo aos estándares, aos modelos morfológicos do macho ou da fêmea, e, de fato, elas são intersexuais. Quer dizer, é uma quantidade alta daquilo que não se enquadra na posição de macho e de fêmea, né, do masculino, do feminino, e sim nesse lugar de intersexual. Essa foi a nova vulgata da intersexuação dos anos 1990 a 2010, que pretendia anexar todas as pessoas não se reconhecendo na diferença dos sexos.
e também todos aqueles que reclamavam e compartilham desse movimento identitário anti-heteronormativo e antipatriarcal. Quanto à questão das intervenções precoces, ela parece insolúvel. Alguns afirmam que é a única maneira para a criança de adquirir uma identidade estável. Outros, ao contrário, afirmam que essa cirurgia, como uma mutilação, considerando que as leis da bioética deveria daqui para frente interditar, pelo menos, até o momento em que o sujeito em questão pudesse opinar. Bioética, como vocês sabem, é uma relação entre a ética e o direito, né? Está dentro, É a filósofa Judith Butler que devemos a reflexão mais política sobre a questão queer. Apoiando-se sobre o pensamento francês dos anos 70, Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida, ela define, em 1990, um culto aos estados limites, afirmando que a diferença sexual é sempre fluida e que, por exemplo, a causa transexualista poderia ser uma maneira de subverter a ordem estabelecida e de recusar a norma biológica. Butler, ela mesma, viu bem cedo numa situação sem fronteiras ou fora das normas, através de sua identidade de mulher judia, educada no judaísmo, mas criticando de forma radical a política do Estado de Israel. Para pensar essa questão, Judith Butler desenvolveu uma ideia totalmente estrangeira àquela dos autores nas quais ela se inspirou, Lacan, Derrida, Foucault, segundo a qual os comportamentos sexuais marginais ou problemáticos, transgerismo, travestismo, transexualismo, etc., eram maneiras de contestar a ordem dominante. Isso para os autores franceses. Ela vem contrapor toda a teoria dela, ela se apoia para dizer o oposto do que esses autores afirmavam. Essa posição, que seja família, o paternocentrismo, o heteronormatismo, essa posição militante não era racional, mas estava fundada sobre o desejo de inverter a norma. Então, eu hoje fico por aqui, porque a Butler, eu quero aprofundar um pouco mais, ela tem vários livros publicados no Brasil, dois dele eu já li, né? E, então, pretendo trabalhar da próxima vez para apresentar a vocês. Então, é isso que me causou uma certa estranheza, né? Principalmente o lado acadêmico, não só essa penetração, né, na sociologia, antropologia, psicanálise, né, história da teoria queer, como tendo que ser estudada, incluída, e essa questão também que me surpreendeu, que foi através da manifestação dos que padeciam de HIV, que, pela primeira vez, esses grupos sexuais, né, de certa forma, abandonados e censurados, injuriados pela sociedade, que foram eles que convocaram, né, e fizeram, junto com eles, esse manifesto. Né? E que é linda a frase deles, né, que é com o nosso corpo machucado que militamos. Porque não é com uma ideia, não é com uma teoria, é o corpo em si que fala. Isso, o corpo fala. O corpo em si que fala e que exige. Uhum. Né?
não a igualdade, porque é isso que é interessante. Eles não querem ser iguais, eles querem ser eles mesmos, mas Sim. serem aceitos dentro Sim. dessa diferença, né? E é interessante que como isso reflete nas operações, como reflete em tatuagem, marca no corpo, né? Quer dizer, é esse corpo falando e pedindo, né, uma aceitação. Agora, me diz uma coisa, esse apagamento do binarismo, e aí aparecem 5, para essa Fausto Sterling, né? Aparecem 5 formas de sexo, assim. Sim, 5 sexos. Homem, mulher, hermafrodita, verdadeiro, Mercy-Firms. Eu não entendi o que é Mercy-Firms. É quando é masculino, incompleto, feminino, incompleto. Ué, mas no hermafrodita é incompleto. Qualquer que seja, é incompleto. Sim, mas tem uma marcação. O que está... Que é mais proeminente, digamos não, assim. o que está recessivo. Porque, por exemplo, eu me lembro de ter tratado uma menina pequena, né, que a pele fechava. A pele fechava. Então, ela fez uma operação para ver se não havia um pênis embutido. Sim. E aí não havia, mas a pele fechava. E aí, essa menina foi manipulada pela avó, que é a avó, porque tinha que fazer massagem mais de uma vez por dia, né, para que não fechasse. Para que não fechasse. Mas, então, é essa coisa. Então, o que está mais aparente? Então, ela, digamos assim, ela era uma menina e que talvez tivesse características masculinas dentro. Não podia ter. Eles desconfiaram que havia um pênis embutido. Aí fizeram. E aí ela tornaria-se, então, firms. Hein? E aí, então, ela se tornaria firms? Exatamente. De feminino. De female. E essa afirmação também do sexo anatômico como social, eu não sei se tudo isso, para mim, que sou velha, tudo isso é muito complicado, não é fácil a gente digerir isso, né? O sexo anatômico é social. Eu posso introduzir uma questão que eu acho que é pertinente dentro disso que você está falando, Cecília, e que a Emília trouxe, expôs aqui a partir do texto da Roudinesco. Eu acho que a gente não pode esquecer, e talvez esse seja um ponto que está sendo colocado em segundo plano, nós não podemos esquecer que tudo gira em torno dos discursos. A problemática toda, né, diz respeito à questão discursiva, porque mesmo quando se diz, né, que eles têm orgulho de estar fora da norma, né, os queers, e que você fez uma observação interessante, Emília, porque você disse que inventar a antinorma é também inventar um tipo de norma. Da mesma maneira, me parece, supor que você pode manter indefinido, né, para um sujeito uma determinada posição sexual dentro daquilo que a gente reconhece como binarismo, isso também pode ser altamente problemático para o sujeito. Porque não deixa de ser uma questão ideológica, a gente está falando de ideologias. E toda ideologia, ela carrega o quê? Ideais, possibilidades de se estar mais de acordo com aquilo que o discurso trabalha contra,
porque pura e simplesmente o falante ele está fora da natureza. Então, não me parece prudente, a palavra é essa, supor que manter uma criança, né, por um tempo indeterminado fora do que eles criticam como sendo as regras do binarismo, não me parece que isso seja ideologicamente, isso até pode ser bacana, mas para aquele que, já que se está falando de experiência, para aquele que passa pela experiência, não me parece algo que traga subjetivamente um avanço, uma possibilidade, digamos assim, libertária, porque talvez o grande problema deve trazer uma de tremenda qualquer angústia. falante, com licença. Não, mas Todo a gente problema não está de todo acostumada, qualquer... Tereza. Deixa eu terminar de falar. Todo problema dos falantes é exatamente essa interrogação, o enigma sobre o que é um homem, o que é uma mulher. Mas a partir de estar numa determinada posição. Se o sujeito fica no limbo, né? Porque a proposta é essa, manter esses sujeitos no limbo, será que isso Mas não cria um outro problema? Esse limbo já tem nome, é intersexual. Intersexual. Ok, não importa o nome. Não é limbo. Não importa o nome, mas não importa o nome. Isso não é problemático, nós temos que falar como analistas. Nós não somos antropólogos, nós não somos sociólogos, nem historiadores, nós somos psicanalistas. Eu acho que isso é gerador de angústia louca. Mas, Tereza, tá bom. A fala, o discurso, mas o corpo fala, é isso que eles saem. Eles querem sair exatamente do campo para o corpo falante de sofrimento. Mas o corpo falante é discursivo, Emília. Isso, a gente não escapa disso. Exatamente. Exatamente. A gente não escapa. Eu tenho... É engraçado porque eles não querem, né, o uso do discurso, mas se chama teoria queer. Pois é. Chama teoria. Então, me parece que, ok, do ponto de vista ideológico, isso pode ser interessante, do ponto de vista do questionamento e do quebrar esses preconceitos, isso é válido. Mas não me parece que, do ponto de vista subjetivo, isso seja algo que venha trazer, já acho que a Cecília estava falando da angústia, isso venha trazer menos angústia. Muito pelo contrário. Quando isso ficar natural? Mas o que é natural no falante, Emília? O que é natural no falante? Vamos pensar analiticamente, porque muitas vezes eu vejo alguns colegas ou irem para um lado ou irem para o outro. A questão não é a gente estar pró ou contra, né? Essas reivindicações, porque são reivindicações, são demandas que estão em jogo. Me parece que a questão é... Vamos pensar do ponto de vista da constituição do sujeito. É só o que me interessa. A constituição subjetiva, ela se dá a partir do quê? Do que ela se dá? Primeiro, a partir de uma tomada do imaginário, como você se vê no outro. Se lhe é recusada uma imagem, né? Que tipo de sujeito nós estamos esperando advir daí? Eu não estou falando de quem já está posto no problema. Eu estou falando dessas novas gerações. É isso que me preocupa. Não estou dizendo, não estou contrária. Vejam bem, eu estou problematizando dentro daquilo que são os meus instrumentos, e que são de vocês também, que são os instrumentos analíticos.
Onde é que isso se inscreve do ponto de vista analítico? Me diz. Quando a gente pensa na constituição subjetiva. Sim. Estamos aqui tentando isso, exatamente. Agora, o que me surpreende também, Tereza, é que, para você falar disso, você tem que trazer toda a sua vida particular a público. Quer dizer, o privado e o público se tornam, né? E você só pode falar disso se você falar da sua experiência vivida, com o seu corpo. Essa exigência também entre o que você fala e o que você vive, né? Quer dizer, é essa tentativa de não ter nenhuma cisão entre o que você experimenta e o que você transmite, melhor dizendo, do que fala. Porque, veja bem, a diferença sexual introduz o sexo, o corte entre o sujeito e o outro. Como nós vamos pensar isso nessas situações? Como? A partir do quê? Que sujeitos advirão, digamos que isso se estabeleça, se crie, entre aspas, né? Que sujeitos nós podemos esperar daí? Uhum. Porque quando a gente fala da teoria queer, quando a gente faz referência a Judith Butler, que são pensadores, mas eles viveram uma experiência a partir de uma posição sexual e de um questionamento sobre essa posição sexual. Sim. Eles puderam, a partir de uma posição sexual, questionar esta posição. Mas como nós vamos sustentar, ou melhor, validar que esses sujeitos intersexo, no limbo, seja que nome a gente der, que sujeitos são esses? Para início de conversa, a ideia de sujeito implica divisão subjetiva. E eles não querem divisão, eles querem tudo. Mas o todo não existe. O todo é hedonista. Não é não? Eu tenho sérios questionamentos sobre isso. Eu acho que na ciranda eu vou ser apedrejada, provavelmente, mas a gente precisa pensar com o instrumental que a gente tem. Nós somos psicanalistas, concorda? Então, a gente tem que falar da experiência. O que a gente vê todo dia no consultório? As pessoas atrapalhadas com sua sexualidade, e óbvio que o que está por trás é o gênero ao qual pertence. Este é o problema, mas esse problema é uma dádiva, pelo amor de Deus. É uma dádiva. É um enigma. Na medida em que você suspende o enigma e vai tratar tudo... Gente, desculpa, eu estou tomando muito tempo. Eu quero ouvir as outras pessoas. A Márcia quer falar. Márcia quer falar. Vai lá, Márcia. Eu estou incomodada com essa questão, porque na minha pesquisa eu estou pensando sobre isso, Tereza. Porque, assim, se a gente pensar na voz, a voz ela porta algo que é extremamente singular, que é o timbre, é a cor do som. Assim, fora o meu timbre, nem se eu tivesse uma irmã gêmea univitelínea, ela teria o mesmo timbre que eu. Então, isso é algo tão do sujeito que eu fico pensando como que isso é articulado, né, nessas questões desses sujeitos, no caso da mesa que eu vou ser debatedora, do trans, por exemplo, né? De alguém que se coloca como não binário. Como que isso se articula? Eu falo da voz porque eu tive a oportunidade de conversar com o palestrante. Calu, e aí você conversou com o Calu. Nisso. Sim, com o Calu. Né? E esse timbre permanece. Eu fiquei assim, mas o que eu estou escutando? Né?
E essa questão que você coloca, Tereza, tem a questão ideológica, que é muito bem fundamentada, muito interessante, porém, quando a gente escuta esse corpo que é pulsional, e aí o timbre é da pulsão, né? Onde fica? Né? É uma questão para mim. Eu só estou colocando mais um pouquinho de areia na conversa para a gente pensar. Né? Eu não tenho resposta. Você está falando, o timbre é dado pelo outro. Nós não somos autônomos em relação ao outro. Nós somos sujeitos de desejo. E, por sermos sujeitos de desejo, o nosso desejo é o do outro. Não, claro que a gente pode, depois de receber essa marca do outro, a gente pode se posicionar desta ou daquela maneira, ok. Mas a minha questão é quando a gente está falando do sujeito, quando ele ainda é um projeto de sujeito. Essa é a minha questão. Ainda antes disso. Exatamente. Né? Como é que você vai deixar isso suspenso? O sujeito não é nem menino nem menina, ele é X. Complicado isso. Olha, até o momento eu não consigo encontrar naquilo que são 42 anos de psicanálise, naquilo que é toda a minha experiência clínica e teórica com a psicanálise, eu não consigo encontrar uma forma de ratificar isso. É só isso. É uma incompetência minha? Você está sendo preconceituosa? De modo algum. Se existe alguém que é absolutamente aberta a essas questões, sou eu. Eu acho que tem outras pessoas que também comungam comigo isso. Mas eu estou falando de elementos lógicos dentro da teoria psicanalítica. É a única coisa que eu tenho para argumentar. É interessante, Tereza, porque ela pega, inclusive, o Lacan, estou falando da Judith Butler, ela faz o que ela quer, fazer o avesso. Mas ela vai faz o que ela quer com o Lacan. Se ele estivesse vivo, certamente ele rebateria à altura o que ela está dizendo do que ele teria dito. Porque ela interpreta como ela quer. Pelo viés dela. Nada contra. O que às vezes me incomoda profundamente é a militância. É isso que eu quero trazer como questão. A militância. Você não pode, por exemplo, dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu estava vendo um comentário no chat que eu achei interessante, que a Soraya colocou. Né? Diga, Soraya. Diga, Soraya. Eu tenho que calar minha boca, porque eu falo muito. Não sei onde ela colocou algo no chat. Não sei se a Alexandre pode ler. Será que tem como experimentar mesmo essa neutralidade no intersexo? Teria que perguntar para um. Pergunta impossível, resposta idem. Só no atravessamento de uma análise? É o que ela colocou aqui. Pois é, no atravessamento de uma análise, mas esses sujeitos, eles vão à análise? Eu não tenho essa experiência. Então, acho que não. Eles estão na militância. Não tem esse questionamento, não? Eu acho que não. Eu estou dizendo eu acho. Porque é como fazer eu não sei. tudo, né? Emília, você que trouxe essas questões, o que você buscou, se é que você buscou, alguma coisa mais, já que ela está falando de experiência, você tem algum depoimento que você tenha pescado em algum lugar, ou até do próprio livro da Roudinesco? Não, ela cita essas duas autoras, porque depois, metade do livro fala dessas questões da transexualidade, depois ela vai para o racismo. Entendi. Ela fala curioso, porque ela articula os dois, né? Como? O feminismo também. Ela articula os dois, as duas coisas. Isso é interessante. As duas autoras que ela cita no livro são essas. A Judith Butler e a Teresa de Laurenti. A minha xará. Olha aqui, essa Teresa de Laurentiis, ela era queer, ela era
Não, depois é que fica, depois é que se institui. Para você falar disso, você tem que falar da sua experiência pessoal. Ou seja, nós não podemos falar nada disso. Não. Aí é que é complicado. É complicado. Quer dizer que, então, o professor de história não pode falar de história porque ele não viveu aquela história que ele teria que recontar? Não é isso. Para falar da teoria queer, ele tem que expor a sexualidade dele, a experiência dele de vida para falar da teoria queer que está sendo introduzida em todas essas matérias. Antropologia, psicologia, psicanálise. É isso que é exigido. Imagina, isso é exigido, ou seja, ninguém pode falar nada se não passou pela experiência. Isso, é isso aí. Ou seja, você não pode falar de história se você não viveu a história. Então, se eu não conheço a história de Dom Pedro II, não vivi, eu não posso falar. Em termos de militância de gênero. Então, mas é esse o ponto. Militância é uma posição totalmente imaginária, tem a ver com psicologia das massas, Sim. Identificação não ao líder, mas identificação a esse nome queer. Olha que doideira! Sim. Isso é uma doideira. Eu quero ouvir outras pessoas, eu gostaria de ouvir outras pessoas. A gente precisa... Desculpe eu estar falando tanto, mas é porque eu fico, às vezes, escutando os analistas, é como se fosse a torcida do Flamengo, né? E do Vasco, entende? Quem é vascaíno apedreja o Flamengo. O Flamengo, por sua vez, apedreja o Vasco. Não é uma questão de torcida, gente. Eu acho isso um assunto extremamente sério. Isso vem sendo discutido, e vocês devem saber disso, no nível, né, do Congresso, mas por um viés totalmente distorcido, a coisa religiosa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu quero dizer é, vai ficar em cima do muro? Não! Eu acho que nós, analistas, temos que usar o nosso instrumental. O nosso instrumental é o quê? É o falo como operador necessário da diferença sexual que organiza todas as subjetividades, todas, que possibilita a tomada, né, o reconhecimento, a identificação a uma determinada posição sexual. É o falo como significante, que não tem nada a ver com pênis. É o falo, significante fora do campo imaginário simbólico, ele está no real. O que entra como simbólico é o seu corte, a sua divisão entre o quê? Entre ser e não ser. Como você pode habitar essa margem que eles estão propondo de nem não ser, nem ser? Concordo. Tereza, Fala, Sandra. Olha, Tereza, eu concordo muito com o que você tem colocado a partir do Seminário 20. Já apareceu um colega nosso que era militante e deixou de ser, porque a nossa posição ela não pode ser de militante. Exatamente. A nossa posição, nós temos um referencial. A Rudinesco, ela era historiadora, tornou-se analista, me parece que ela deixou de clinicar. E, Emília, eu não sei sua opinião, mas eu noto que ela está mais do que nunca uma historiadora. Né? Também acho. Ela parece até que ela deixou, e muito me surpreende, depois dela ter visitado os arquivos Freud lá em Washington, e disse que tinha muito material para continuar a biografia de Freud. Ela saiu da situação clínica, saiu, talvez, da posição analítica, e ela está analisando a cultura. Exatamente. É outra pegada. A nossa pegada não pode ser essa. Sim. Então, eu concordo, quando a Tereza falou, virou uma cadeira na Faculdade de Medicina, eu entendi por que até essas cirurgias precoces.
Porque virou Exatamente. uma cadeira médica. Agora, o nosso referencial tem que continuar a ser o mesmo, senão a gente vai virar o quê? E tem outra coisa, Sandra, quando você fala que ela, pelo tamanho e a frequência de publicações que a Rudinesco faz, ela tem uma equipe enorme, Enorme. de pesquisa. Quer dizer, eu quero imaginar que Internacional. ficou prioritário para ela, ficou prioritário. Isso. Você vê Isso. todas essas pesquisas americanas que os franceses, de um modo geral, passavam por cima. E ela leva e traz para dentro do livro dela. Entendeu? Como Então, sendo a mudança referência. na posição dela, me parece, talvez... Ela é uma grande historiadora, mas ela é historiógrafa ressentida. também. Vamos lá. Ela é ressentida. Você vê que ela, até agora... Eu estou louca para ler esse livro, Emília. Não tive acesso a ele. Eu Estou também. louca para ler. Porque ela é ressentida com Lacan. Por razões pessoais, não vamos esquecer. Por razões Ela pessoais. entrou até tardiamente no enganchamento transferencial com Lacan, mas realmente eu diria que houve alguma coisa ali na pegada dela que ela retomou a antiga posição, mas é uma suposição. Ok. Muitos analistas, às vezes, na idade avançada, se decepcionam por algum motivo particular, só posso entender assim, alguma coisa, e abandonam a psicanálise. Não é a primeira, não vai ser a segunda, e nem a terceira pessoa que eu sei que faz isso. Ok, mas não é meu caso, acho que não é o de vocês. Assim, é muito difícil. A gente está, nós vamos fazer a ciranda, a gente está diante de uma questão delicadíssima, né? Que não cabe a nós fazer julgamentos. Não, a questão não é essa. Não me interessa fazer julgamento. Exatamente. Não me interessa não fazer nenhum tipo de julgamento. Moralista, porém, né? Eu não posso abandonar aquilo que são os pilares que sustentam a minha clínica. Eu não posso. Por quê? Por que você não pode? Eu não posso porque eu acredito neles. Por isso. Porque eu não só acredito, como eu acredito, porque eu vejo na minha clínica. Eu vejo isto acontecer. Isto que eu tenho alguns pacientes, né, de vários segmentos do LGBTQI+, de vários. Eu vejo toda a problemática da subjetividade e isso é o bacana. O questionamento, a angústia, faz o sujeito falante. Você achar que você vai apagar completamente a angústia quando você pensa que você vai deixar o sujeito em suspenso em relação ao sexo, em relação ao gênero, eu acho isso quase uma ingenuidade. Você vai produzir um fora do simbólico. Isso é quase certo. Porque toda vez que a gente fala das pessoas que trabalham todas essas teorias, são pessoas que passaram pela dor de existir estando submetido a isso. Mas, e só por isso podem questionar. Mas porque a gente tem que pensar nas novas gerações. Como a gente vai pensar que uma criança pode ser criada sem nome próprio, sem uma pertença a um determinado gênero? Como? Eu acho isso uma ingenuidade, sinceramente. Eu quero ouvir outras pessoas. Tem algumas pessoas que estão colocando... Fala, Soraya. Soraya está tímida. Gente, é porque eu estou falando. Fala aí, Soraya. Eu não quero abrir a câmera. Aí eu mandei Mas fala, minhas perguntas. amor, pode falar. Não, porque essa questão dos intersexuais é o que mais me intriga, né? E se eles não chegam na análise, se eles não procuram análise, como é que a gente vai construir um conhecimento sobre isso? A psicanálise não foi Mas alguns construída... chegam, Soraya, alguns chegam, poucos.
Poderiam chegar mais. Alguns porque chegam. senão fica impossível, né? A Sim. psicanálise não é construída, a psicanálise é construída através da clínica, Sim. né? Então fica muito difícil para a gente poder teorizar uma coisa que a gente não tem acesso nenhum. Mas até os psicóticos chegam, por que eles não chegam? Eu não entendo isso. Por isso, porque se sustentam nessas teorias, concorda, Emília? Essa militância criou um à parte. Como é que eu posso dizer? Uma ilha, né, de proteção contra a angústia. Só pode ser isso. Só poder falar a partir do próprio corpo, né? Da experiência no corpo. Sim, o discurso aí fica complicado demais. A ponto de exigir de quem fala disso falar do corpo, da experiência no próprio corpo de quem está falando. Não poder falar do outro. Tem que falar de si mesmo, essa autoficção, né? Porque a gente sabe que é dessa ordem. Mas vocês não acham que isso vai acabar acontecendo? Eles vão chegar na clínica? Eu acho. Alguns já chegaram. Com certeza. Soraya. 10%. 10% muito da população pouco, mas está chega. nesse lugar. Mas cada vez vai chegar mais, imagino. E é por isso que a gente está aqui tentando, né? Abrir uma janelinha para poder começar a pensar essas questões. Se nós estamos com essa angústia toda, imagina eles. Mas aí que está, Cecília. Eu acho que, na medida em que eles criam toda essa militância, essa ideologia, isso aplaca a angústia. Apaga, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Aplaca a angústia. E faz um gueto, né? Faz um gueto. Porque, para mim, assim, o que eu acho muito interessante dessa discussão é da gente pensar que, na verdade, olha que interessante, que eu estou pensando isso agora. Na verdade, tudo gira em torno do enigma sobre a sexualidade. É essa sacação genial do Freud, né? Tudo está em torno da questão da sexualidade, gente. Muito doido isso. A sexualidade, ela e eu acho que ela nunca deixa de ser completamente. A sexualidade é infantil. Ela diz respeito pelo menos no meu entendimento, ela diz respeito a esses primórdios da constituição imaginária do sujeito, como ele apreende o mundo. Pela primeira vez, ele apreende pelo olhar do outro, como a Márcia estava falando, o olhar e a voz do outro. Isso o sujeito não escapa disso. Nós não somos da natureza como se visa. Não somos. Nós estamos submetidos à linguagem. É inevitável isso. Vocês não acham? Por isso que eu não engulo o tal do social. Gênero é social. O gênero mas o sexo não. E o gênero está submetido àquilo que o outro nos impõe, porque é imposto, o outro nos impõe como norma. A gente pode se rebelar, né, contra isso, por N razões, mas a gente não pode se esquivar dessa marca, dessa praga, como fala Freud. Essa praga é o sexo. O sexo enquanto corte enigmático, inadmissível no campo da palavra enquanto tal. Ele é puro corte, ele é real. O falante não é não falante. Ele é falante ou ele não entrou no campo da fala e da linguagem, ele é autista, psicótico, esquizofrênico. Mesmo esses, eu estou estudando isso agora, mesmo estes, eles têm algum acesso, só que eles recusam. Então, assim... Tereza, eu acho realmente... Eu me emocionei ao saber que os aidéticos
que fizeram essa abrangência, né? Eu também. Isso quando Sofrimento você do falou corpo. também. Esse É. ACT UP, né? Eu tenho um irmão que é HIV, né? Há 30 anos que ele é E HIV. aí, quer dizer, em sofrendo, né? Por uma doença sexual, eles abriram para que outros se juntassem a eles também de sofrimento sexual, né? Que são os trans, os bis, né? Isso eu acho... E é curioso porque numa época contemporânea, né, em que o feminismo começou a se espalhar, então veio tudo, racismo, veio... Minorias. A gente não pode esquecer. Minorias, né? Todas as minorias. Começaram a poder falar. Entretanto, a gente não pode esquecer que mesmo aquele que é dito heterossexual, ele pode sofrer disso profundamente. Sim. Esse é o nome do sintoma. Sintoma é isso. Sim. Por exemplo, mulheres, e eu tenho paciente, não é uma só não, tá? Tem mais de uma, que nunca gozaram na vida. Não conhecem. Uhum. É um corpo anestesiado, gente. Isso é um sofrimento também. Sim, sim. Existem muitos tipos de sofrimento. Não existe sofrimento maior ou menor. É claro que quando a gente vive em sociedade, essas pessoas, além do próprio sofrimento de estar submetido a uma sexualidade que por si só é enigmática, sofre o preconceito, aí sim, Cecília, social, cultural. Ok, beleza, é isso mesmo. Isso é um horror, isso é extremamente traumático, é verdade, é injurioso, é destitutivo de uma posição digna de sujeito, de subjetividade. Mas o sofrimento, ele tem muitas faces. Não é verdade? A gente que tem clínica, a gente sabe que o sofrimento tem muitas faces. Bem, a verdade é que nós escolhemos para a Ciranda um assunto quente. Temos que estudar muito ainda, temos que estudar muito, outros autores dia, né? E certamente... Eu estou muito preocupada com a Ciranda. Muito. Por quê, Tereza? Porque, Cecília, a gente está colocando em discussão um assunto muito delicado. E o que eu vejo, assim, claro que cada um vai falar a partir da sua posição, ninguém pode falar de uma posição idealizada, até porque não é disso que se trata. Mas eu tenho uma preocupação... Você acha que alguém... Alguém? Diga. Você acha que alguém vai destratar alguém, algum analista? Não, eu não acho isso. A minha preocupação é mais do que isso. É de nós, analistas, não nos valermos com mais propriedade dos argumentos que a gente tem, entende? Por pudor, porque nós vamos estar no público expostos. Eu entendo. Mas entende qual é a minha questão? Mas aí não tem jeito. Aí... Por pudor, não tem jeito, é verdade. Não, claro que não tem jeito. Mas eu tenho essa preocupação. Eu vou falar para vocês, eu tenho tido uma preocupação muito grande com as coisas que eu digo. Por exemplo, o meu seminário das psicoses, eu nunca estudei tanto na minha vida, na boa. Muito, muito. E reconheço que eu sei pouco, porque quando eu vejo o que se produz hoje a propósito das psicoses, eu me sinto muito defasada. Eu acho que eu sei pouco, né? Então, e a minha preocupação não é ficar igual papagaio repetindo o que disseram. A minha preocupação é poder pensar aquilo que eu estou lendo, pensar a minha clínica. Isso é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. É trazer coisas que eu ainda estou engateando. Não sei se vocês assistiram minha última aula. Para mim foi difícil. Eu imagino que para vocês foi um horror. Não, quarta-feira eu não pude. Então, foi muito difícil,
porque eu trouxe coisas que eu nunca escutei ninguém falar. Não que eu tenha adivinhado, é porque eu lendo, pesquisando, encontrei, e isso me fez questão. Eu nunca tinha pensado. Então, se a gente não começar a destrinchar a teoria, a gente vai fazer da psicanálise mais um elemento a ser discutido, realmente, a ser discutido como cadeira na universidade. É mais uma matéria, é mais um conhecimento. E não um saber que você tem que estar constantemente burilando. E é o que a gente está fazendo aqui, né, Tereza? Exatamente, A gente exatamente. está fazendo aqui. No outro dia, uma pessoa me perguntou, não vou falar quem, da escola, perguntou assim, mas, afinal de contas, por que num evento de psicanálise e arte vocês inventaram de falar sobre isso? Eu falei, porque isso está no campo das artes. Você não viu, não lembra o movimento queer? Aquela discussão toda, aquele fuzuê que foi na cidade? A propósito de uma exposição do país, né? Nem na cidade, do país. Como assim? Isso faz parte do campo das artes. É claro que eu não vou falar de arte porque eu não sou artista. Eu vou falar daquilo que a gente tentou até chamar outros artistas e não conseguiu. Conseguiu uma genuinamente artista, que é a Berna Reale. Mas a gente conseguiu outros que são do campo da literatura, que circulam nesses ambientes, que se preocupam com essas questões, como Emília disse, que vivem uma experiência XYZ. Isso. Então, isso é muito bacana, isso eu acho que interessa a nós. A mim, pelo menos, me interessa muito. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Não se preocupa, vai dar certo, Tereza. Vai. Eu estou muito angustiada, na boa. Não, para com isso. Então, essa ciranda vai ser para a gente escutar mais do que falar, né? Exatamente. A ideia é essa, sabe, Soraya? A ideia é essa, a gente mais escutar do que falar. Estão todos convidados, hein? 24. Porque é aberto ao público, gratuito. Por favor, chame os amigos dos amigos, para a gente fazer um grande fórum de discussão. Quem vai trazer semana que vem, meninas? Eu não sou. Vocês estão de sacanagem que vocês querem que eu traga mais. Olha aqui, a gente pode pular também, sexta-feira que vem, aí, ciranda, e a gente começa dia 1º de outubro. Vamos conversar e depois a gente vê isso? Eu não sei se é uma boa ideia pular. Vamos ver. Se ninguém quiser, de repente eu trago um pouco mais do que eu estou pensando. Porque seria a sua vez. Seria minha vez? Então eu trago. Ok. Eu fiz semana passada e Emília essa semana. Tá bom. Tá bom? Ok. Então, ficamos aqui, né? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.